Olá, tudo bom? Eu sou Paulo Gustavo Tavares, sou naturólogo, estou aqui para falar para você sobre assuntos que importam à sua saúde e a de todas as pessoas que você conhece. Você às vezes cuida bem da sua alimentação, dorme com qualidade, toma banhos de sol e tem outros cuidados que ajudam a manter o seu sistema imune fortalecido, correto? Eu espero que sim, senão já se apresse para ter esses cuidados. Mas, frequentemente, quando você passa por uma situação de muita tensão, de um estresse mais extremo, passa alguns dias, você cai de cama muitas vezes com uma gripe forte, um resfriado, dor de garganta, entre outros sintomas que são bem desagradáveis. Por que isso é assim? Porque no que diz respeito à competência do nosso sistema imune, apesar de todos os outros fatores que eu citei anteriormente serem muito importantes sim para termos boas defesas contra vírus, bactérias, fungos, etc., as emoções são um fator determinante, talvez o fator mais determinante para decidir a eficiência do nosso sistema de defesa. Frequentemente, as pessoas não entendem por que adoecem, mas é porque, se avaliarem bem, estão passando por situações emocionais muito complicadas, muito difíceis, que acabam estimulando nelas tristeza, ansiedade, medo, estresse, nervosismo, preocupações, entre outros. Ao mesmo tempo, pessoas mais felizes, pessoas mais equilibradas, que conseguem administrar melhor as tensões do dia a dia, conseguem, portanto, ter uma saúde mais fortalecida. Mas como que a gente entende essa relação entre o sistema imune e as emoções? Isso, na verdade, vem sendo estudado desde a década de 1980 de forma mais direta, onde se constatou finalmente a relação, a comunicação direta entre outros sistemas do organismo com o sistema imune, como é o caso do sistema nervoso e do sistema endócrino. Nosso sistema imune ele não funciona sozinho. Nesse sentido, a partir desses estudos se desenvolveu uma área de pesquisa chamado de psiconeuroimunologia, ou então, pouco maior o nome, psiconeuroendocrinoimunologia. Por quê? O funcionamento do sistema nervoso, o funcionamento das glândulas endócrinas vão interferir na eficiência do nosso sistema imune. O que significa que, se esses outros sistemas estiverem funcionando de uma forma harmônica, obviamente o nosso sistema imune, que se comunica com esses outros sistemas, terá também uma competência maior na defesa contra os agentes patogênicos. Então, vou dar um exemplo para você para que fique um pouco mais claro essa relação entre emoção e a resposta de defesa do nosso corpo. E aí você vai entender o porquê que quando você passa por uma demissão do emprego, morre alguém próximo, uma pessoa amada, você está passando por preocupações muito intensas financeiramente, briga com seu esposo, sua esposa, você acaba ficando muito frágil na sua defesa imunológica. Isso acontece em partes por quê? Porque quando você está sob tensão, quando sente raiva, estresse, etc., as glândulas adrenais, elas produzem hormônios, como por exemplo o cortisol, a adrenalina, entre outros, que fazem com que algumas glândulas, como é o caso da glândula timo, uma glândula endócrina situada aqui acima do osso externo, que tem papel fundamental na capacitação das células de defesa, o cortisol ele suprime a ação da glândula timo. A glândula timo é importante porque ela matura, entre aspas, treina células top do nosso sistema imune, que são os linfócitos T, células de comando do nosso sistema imune. Elas dão ordens adequadas para que outras células imunes funcionem com eficiência e destruam micro-organismos invasores no nosso corpo.
Nesse sentido, toda vez que você se coloca em situações de estresse maior do que deveria ser o estresse normal do dia a dia, você irá suprimir o funcionamento da glândula tímica e as suas células de defesa ficarão então menos competentes nas defesas contra os agentes patogênicos. Há outras razões, como o próprio fato do estresse. Quanto mais intenso e mais prolongado, mais faz com que o nosso organismo gaste num mecanismo de compensação e equilíbrio um mineral, que é o zinco, que também é um modulador imunológico no nosso corpo. Então, assim, existem vários exemplos para a gente entender isso, mas o principal aqui que precisa ficar para você nesse vídeo é que quer ter uma defesa imunológica contra os vírus que estão aí nos rondando e ameaçando a nossa saúde, então invista no seu equilíbrio emocional. Da mesma forma que as emoções complicadas, desagradáveis, fragilizam a nossa imunidade e nos deixam mais vulneráveis à ação desses vírus e outros micro-organismos, as emoções positivas, elas também aumentam a eficiência do nosso sistema imune, porque as células de defesa, elas têm, algumas delas têm receptores para neurotransmissores que estão envolvidos aí nas emoções agradáveis, prazerosas, alegria, prazer, contentamento, o próprio sentimento de gratidão, de entusiasmo, de tranquilidade, tudo isso